Neste exercício, vamos quantificar o fármaco que está presente em cápsulas por espectrofotometria na região do ultravioleta, usando a equação da reta obtida através da curva de calibração. Vamos lá. A farmácia piloto produziu 6.000 cápsulas de minoxidil de 5 mg. Seu teor é determinado por espectrofotometria no ultravioleta, utilizando a curva de calibração a seguir, cujo coeficiente de correlação determinado foi R igual a 0,99265. Após tomada de ensaio equivalente a uma cápsula, a mesma foi diluída em balão volumétrico de 100 ml. Deste foi retirada uma alíquota de 3 ml e transferida para balão volumétrico de 10 ml. E deste último foi realizada a leitura no espectrofotômetro, obtendo-se 0,602 de absorvância. Logo abaixo está o gráfico da curva de calibração. Vamos para as perguntas. Qual a melhor concentração a ser escolhida para a amostra, analisando o gráfico da curva de calibração? O coeficiente de correlação obtido está apropriado para a utilização da curva? Explique. Qual a massa de minoxidil presente na tomada de ensaio da cápsula? Qual o teor? Quando vemos esse exercício parece difícil e dá vontade de chorar, mas logo aprendemos e vemos que não é tão difícil. Então, peguem as calculadoras e vamos aos cálculos. Ok? Vamos para a pergunta A. Qual a melhor concentração a ser escolhida para a amostra analisando o gráfico da curva de calibração? Verificando o gráfico, eu tenho 5 concentrações de soluções do padrão, que são 5, 10, 15, 20 e 25 microgramas por ml. Então, a melhor concentração a ser escolhida é a concentração central da curva de calibração. Por quê? Se eu tiver equipamentos e vidrarias descalibradas, se minha amostra estiver adulterada ou se preparei de forma errada, dando uma concentração mais alta, meu equipamento será capaz de detectar, porque conforme a curva de calibração é possível detectar com precisão e exatidão concentrações entre 5 e 25 microgramas por ml. Então, a resposta correta é 15 microgramas por ml. Vamos para a questão B. O coeficiente de correlação obtido está apropriado para a utilização da curva? Explique. Bom, eu vou para a resposta. Então, conforme o Guia de Validação de Métodos Analíticos da Anvisa, a resposta é sim. Estamos trabalhando com um método analítico e o coeficiente de correlação pode ser igual ou maior que 0,99. E a nossa resposta, aliás, o resultado obtido do coeficiente de correlação foi 0,99265. Então, está dentro. Então, só explicando um pouquinho para vocês sobre a curva de calibração. Então, a curva de calibração é um gráfico obtido através da relação entre as intensidades dos sinais obtidos na leitura das soluções do padrão, né, com as concentrações das soluções do padrão. Através dessa relação entre um ponto e outro, eu consigo obter o coeficiente de correlação. Então, se houver um desvio de qualquer ponto na reta, pode ser um erro durante o preparo das soluções, ou de uma ou de outra, ou de mais de uma. É o que vai alterar esse coeficiente de correlação, certo? Então, a nossa resposta é sim. Método analítico, né, o coeficiente de correlação igual ou maior que 0,99. Vamos aos cálculos. A farmácia piloto produziu 6.000 cápsulas de minoxidil de 5 mg.
ou seja, cada cápsula tem 5 miligramas. Seu teor é determinado por espectrofotometria no ultravioleta, utilizando a curva de calibração a seguir, cujo coeficiente de correlação determinado foi 0,99265. Após tomada de ensaio equivalente a uma cápsula, 5 miligramas, né? A mesma foi diluída em balão volumétrico de 100 ml. Deste balão volumétrico foi retirada uma alíquota de 3 ml e transferido para outro balão de 10 ml. É lógico que sempre completando com o solvente. Deste último, então desta preparação de 10, foi realizada a leitura no espectrofotômetro. Obteve-se, né, 0,602 de absorbância. Então, abaixo, né, está a curva de calibração. Na seta ali em azul está indicando a equação da reta, né, que foi y igual a 0,0500 vezes x menos 103. Então, vamos aos cálculos. Qual a massa de minoxidil presente na tomada de ensaio da cápsula? Teoricamente, 5 miligramas cada cápsula. Então, a gente usou tomada de ensaio equivalente ao peso de uma cápsula. Qual o teor? Então, o teor a gente vai fazer por último. Então, aqui a gente tem a equação da reta. Lembrando que a equação da reta é y igual a ax mais b, certo? Então, aí o valor que a gente teve foi y igual a 0,0500 vezes x menos 0,103. Então, aí pode ser negativo. A gente precisa de uma aula à parte para explicar detalhes da curva de calibração. Então, y, qual que é o valor de y? É o sinal analítico, é o valor da absorbância que foi dado na leitura, né, da última amostra preparada. Qual que é o valor de x? X é o que eu quero descobrir. A minha resposta de x sempre terá a unidade microgramas por ml. No caso aí que a gente está trabalhando com microgramas por ml, certo? Então, 0,602 igual a 0,0500x menos 0,103. Então, eu vou passar o menos 0,103 para o lado esquerdo, então vai ficar positivo. Então, 0,602 mais 0,103 igual a 0,0500 vezes x. Então, esse valor 0,0500x, ele está multiplicando o x. Então, ele vai passar para o outro lado dividido. Então, foi feita a conta dessa forma. 0,602 mais 0,103 dividido por 0,0500. E o valor obtido foi de x foi 14,1 microgramas por ml. Então, essa é a massa que eu tenho por ml, 14,1 microgramas por ml, certo? Então, para descobrir a massa inicial na tomada de ensaio, eu tenho que saber quantas vezes foi diluída a minha amostra, certo? Então, descobrindo quantas vezes foi diluída a minha amostra, eu terei que descobrir, né, esse valor. Então, aí eu usei o fator de diluição, que é esse FD. Então, minha amostra foi diluída primeiramente em 100 ml. Desses 100 ml, eu retirei uma alíquota de 3, transferi para um balão de 10 ml, certo? Então, como que foi feito esse cálculo? 100 dividido por 3 vezes 10, que deu 333,3333, certo? Então, é dessa forma. Esse fator de diluição também posso explicar em uma outra aula. Encontrei o fator de diluição, o FD, aí eu vou multiplicar pela massa encontrada por ml. Então, eu peguei 14,1 microgramas por ml, vezes a quantidade de vezes que foi diluído, 333,3333, que deu um valor de 4.699,999 microgramas. Aí já não é mais ml, porque eu voltei na massa inicial. Aí eu fiz um arredondamento já transformando em miligrama. Então,
4.699,999, né, micrograma, né, transformado em miligrama, dá 4,7 miligramas. Então, foi arredondado para 4,7 miligramas. Aí, encontrei a massa, né, presente na tomada de ensaio, onde eu parti a diluição, certo? Aí eu vou determinar o teor, então a porcentagem do ativo na amostra, na cápsula. Então, teoricamente, eu tenho 5 miligramas, certo? 5 miligramas é meu 100%. Eu encontrei 4,7 miligramas na cápsula, então X%. Então, meu X equivale a 94%.